Vamos continuar aqui, ó, questão 20, tá? Assinalar a resposta errada. Alfa. Centro de pressão é o ponto de aplicação da resultante aerodinâmica. Bravo. Resultante aerodinâmica é a força resultante de todas as forças aerodinâmicas que agem numa asa. Charlie. Numa asa atuam a força aerodinâmica, a sustentação e o arrasto. Delta. Sustentação é a componente da resultante aerodinâmica perpendicular ao vento relativo. E aí, qual será que é a resposta? Vamos ver uma por uma, tá? Assinalar a resposta errada. Sempre quando tem essas questões de certo e errado, a gente sublinha aqui, pode ser pegadinha, tá? Ó, errada. Então, vamos sublinhar a palavra errada. Alfa. O que é centro de pressão? Primeiro, vamos ver o que é centro de pressão. Eu tenho aqui meu perfil aerodinâmico, tá? E nesse... Ai, perdão. Perdão. Nesse perfil aerodinâmico aqui, o que está acontecendo? Ó, o avião está indo para cá tem o vento relativo. O vento relativo, essa massa de ar aqui, ela quando choca com o bordo de ataque, aqui, bordo de ataque, essa massa de ar, vou pegar uma partícula de ar aqui só para a gente ilustrar. Essa partícula de ar aqui, ela choca no bordo de ataque e ela separa, parte vai por baixo, no intradorso do perfil, e parte passa pelo extradorso, que é a parte de cima do perfil, se encontrando lá no final, lá no bordo de fuga, que é o bordo de fuga. O que acontece nesse procedimento aqui? Sempre vai haver dois fenômenos em cima e sempre vai haver dois fenômenos embaixo, que é velocidade e pressão em cima, que é esse ar aqui, essa partícula de ar, que choca com o bordo de ataque e divide-se, parte vai por baixo, parte vai por cima, essas duas partes, elas se submetem a dois fenômenos, tá? A que vai por cima submete a velocidade e pressão e a por baixo também, tá? A velocidade e pressão. A diferença é que uma é positiva, a outra é negativa, que a gente vai descobrir agora. Pela teoria de Bernoulli, tá? Quando eu aumento a velocidade, eu diminuo a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo a velocidade, tá? Ele é inversamente proporcional. Então, se o meu perfil assimétrico, que a parte de cima é maior e a parcela de ar teve que ir mais rápido para chegar lá no mesmo tempo que essa de baixo, tá? Então, aqui houve o quê? Uma velocidade maior, tá? Ele teve que correr para alcançar de baixo. Se houve uma velocidade maior, houve menos pressão, tá? E a parte de baixo, se houve menos velocidade, porque o percurso é menor, essa partícula de ar não precisou correr tanto, então a pressão é maior, tá? E essa pressão maior embaixo da asa, no intradorso, que provoca o voo em si, tá bom? A sustentação, tá? E meu apagador. Então, esse é o ponto de pressão. Calma, na verdade eu não falei ainda sobre ponto de pressão, tá? Tô explicando sobre o teorema de Bernoulli. Já vou chegar no centro de pressão, que também é um ponto, ó. Então, explicamos ali aquela questão toda da hidrodinâmica, que é a dinâmica dos fluidos. O que acontece agora? Então, toda a asa, daqui até aqui, toda a asa, ela está submetida a essa pressão, esse fenômeno, tá? De velocidade e pressão, essa diferença de pressão do extradorso e do intradorso, que é a parte de cima e a parte de baixo.
Esse fenômeno todo, o que ele causa na aeronave, na asa? Ele causa pressão, né? Pequenas sustentações aqui, toda parte dela ela tem, ó. Aqui, todas as partes ela tem essa pressão. Na parte de baixo, né? A parte de baixo tem a maior pressão, na parte de cima menor pressão, mas essa sustentação que está causando na asa está acontecendo em toda parte. Só que tem um ponto que é a maior concentração, tá? E essa concentração, ela tem um ponto. Aí aqui tá a corda, ela é num ponto da corda. Vou botar aqui, tá? Geralmente quem faz esse cálculo aqui são os engenheiros, tá? Mas é aqui. Então aqui, nesse ponto, ele se concentra a média de toda essa concentração aqui, tá? Ela se concentra nesse ponto que ela é chamada de um vetor para cima, que é sustentação, tá? É a sustentação, e um vetor para trás, tá? Que é o quê? É o arrasto, tá? Esses dois vetores, tá? Eles são... Aí aqui, ó, ele vem uma resultante aerodinâmica. O que é essa resultante aerodinâmica aqui no meio? É o resultado da sustentação com o arrasto, tá? A sustentação é positiva e o arrasto é negativo. Aí faz a soma ali, faz o cálculo e aí tem-se essa resultante, a gente chama de RA, que é a resultante aerodinâmica. Essa resultante aerodinâmica que é a sustentação, tá? Porque essa sustentação aqui, ela tá bruta. Em termos de matemática, assim, ela tá bruta porque tem que fazer o cálculo com o arrasto também, tá? Então, aí é como se fosse o resultado líquido, sabe? Tá? Então, é isso. Esse ponto aqui, aonde onde se encontra a resultante aerodinâmica, esse pontinho aqui, ele é o centro de pressão, tá? Então, a letra alfa é centro de pressão, é o ponto de aplicação da resultante aerodinâmica. E aí, tá correto? Acho que tá correto, né? Porque, ó, o centro de pressão é o ponto de aplicação da resultante aerodinâmica. Correto, tá? Está correto. Agora, bravo. Resultante aerodinâmica é a força resultante de todas as forças aerodinâmicas que agem numa asa. Correto. Porque não existe outra força aqui. Existe a sustentação e existe o arrasto. Tá? E essas duas forças são todas as forças que estão aplicadas aqui, que é a resultante aerodinâmica. Então, está correto, tá? A Charlie, numa asa, atuam como se fosse dois pontos, a resultante aerodinâmica, a sustentação e o arrasto. O que vocês acham? Nessa asa, o que atua nela? O que age nela? Age a sustentação, a resultante aerodinâmica e o arrasto? O que vocês acham? Ó, eu vou colocar aqui, ó, na asa. Sustentação mais arrasto mais resultante aerodinâmica? Essa é a fórmula? Não, né? Por quê? Porque aqui já tem os dois, tá bom? Na verdade, é assim, ó. É sustentação mais arrasto. É sustentação mais arrasto, tá? Que é igual a resultante aerodinâmica. Tá bom? Não é A mais B mais C. É A mais B igual C. Tá bom? Lembre-se disso. É A mais B igual C. Não é A mais B mais C. Isso aqui é uma pegadinha, tá bom? Uma pegadinha clássica da ANAC.
Então, o nosso gabarito é esse aqui, tá? É o Charlie, porque o Charlie é a... Cadê? Aqui, ó, é o Charlie, porque o Charlie é a errada. E vamos dar uma olhadinha na delta. Sustentação é a componente da resultante aerodinâmica perpendicular ao vento relativo. Essa aqui é legal, tá verdadeira, mas só deixa eu explicar o que significa. Ó, ali ele diz que a sustentação, tá? Ele não tá falando da... Agora a gente não tá falando de centro de pressão, a gente não tá falando de resultante aerodinâmica, tá? A gente não tá falando disso, a gente tá falando de outra coisa. Da sustentação, porque a sustentação, ela existe. Tá? Ó, aqui tá um avião. Meu lindo avião. Aqui existe a sustentação, a atração, perdão, a atração e o peso. Vamos escrever sustentação, tração, peso e arrasto, tá? Aqui a gente não tá falando de centro de pressão e nem de resultante aerodinâmica, que a gente está falando das 4 forças aerodinâmicas que atuam no avião, tá? E essa pergunta aqui é o seguinte, ó, a sustentação é uma componente da resultante aerodinâmica perpendicular ao vento relativo, perpendicular, tá? Porque sempre cai esse tipo de pergunta, se é paralelo ou perpendicular. Então, o vento relativo, ele vem daqui. O vento relativo, ele é inversamente ele é contrário à tração, tá? E ele é paralelo e do mesmo sentido que o arrasto. Sempre tem que desenhar isso, tá? Porque ele confunde. E o vento relativo tá vindo para cá e a sustentação é aqui, ó. Então, esse movimento aqui, ó, ele é paralelo sim, ele é, perdão, perpendicular sim. Esse sentido e esse sentido. Aqui é a sustentação e aqui é o vento relativo. Tá? Então tá correto. Então é isso, tá? Mais uma questão aí, cai na prova e também vai para o nosso conhecimento.